Aqui é Diego do aposentecedo.com, iniciando mais um Boteco Fire, hoje sem nenhum convidado especial, mas um grande entrevistado entre nós, um homem misterioso aqui da mesa. Mas antes vamos falar do Gleison aí, que é um livro aberto. Fala aí, galera, mais uma vez aqui no Boteco Fire, vamos trocar ideia aí com um cara bacana que a gente conhece pouco, né? Tá sempre aqui com a gente, mas conhece pouco. Mas antes disso, tem aí o Alex para se apresentar e falar um oi para vocês. Pô, peraí, não entendi como assim sem nenhum convidado especial. Há alguns dias aí vocês conversaram comigo e falaram que eu era um convidado especial e de repente agora fala que não tem mais ninguém especial? Não. Deixamos de ser especial, velho. Mas vamos lá, vamos sabatinar aí o camarada que vamos ver as novidades aí que ele está trazendo pra gente. Pois é, fala aí, galera. Faz um tempinho que eu não apareço. Quer dizer, um episódio só, né? Mas entre as gravações anteriores e as gravações atuais, eu acho que passou mais de um mês e meio, alguma coisa assim. Então, para quem não conhece, quem tá falando aqui é o TR, o convidado não especial de hoje. Bora lá. Pô, começa falando aí, Otéria, porque a gente mesmo sabe muito pouco, quem tá ouvindo sabe menos ainda, né? Você já tinha falado nos episódios anteriores aí que tinha os planos de mini aposentadoria, de viajar aí pelo Brasil, pelo mundo. Eu sei que mini aposentado você não tá, porque você tá até trabalhando em 2 lugares, até onde me consta. Mas já começou sua jornada aí de conhecer o mundo, desbravar. Dá uma palhinha aí como é que estava a sua situação antes. O que você está fazendo agora aí, se a pandemia ajudou, dá um panorama para a gente. Tá na filosofia do Julius, né? Tá com 2 empregos agora. Pô, sacanagem falar que não me conhece, já sei lá, o 15º episódio esse aqui. Pô, ainda tem entrevista lá com o senhor IF, mas bora lá. Pra TR aqui, host, parece que o pessoal aí ficou injuriado e falou que eu falo pouco, então vamos falar um pouquinho mais. Primeiramente, a ideia da minha aposentadoria, né? A ideia da minha aposentadoria era porque eu tinha a ideia de querer viajar por aí, mas eu não queria largar o osso, eu não queria parar de trabalhar. Mas também queria aproveitar a minha idade, a experiência dessa aventura. Então, por causa disso, eu tive a ideia, tipo, posso viajar 1 ano e meio, 2 anos, e trabalhar 3, 4. Depois eu viajo de novo e trabalho. Não necessariamente eu preciso, tipo, percorrer aquela jornada FIRE que a gente vai atrás, de dar o gás inteiro no início e depois se aposentar e correr para o abraço. Eu não gostava muito dessa visão, porque ela é muito futurística, tipo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos eu tenho esses planos. Como ela era muito lá no futuro e eu queria ser um pouquinho mais imediatista, queria aproveitar um pouquinho mais cedo, eu pensei, como é que eu posso fazer então para aproveitar agora, mas sem largar esses fundamentos de investimento que eu tenho, sem largar essa cabeça que eu tenho agora e levar os planos imediatistas que eu tenho agora, porque eu tinha medo de não ter uma força assim muito boa, uma juventude tão boa, uma disposição para viajar quando eu estivesse lá nos 40, 45, da forma que eu quero fazer, né? Que é frequentando hostels, conhecendo bastante pessoal, fazendo o que der na telha, e eu queria fazer o mais rápido possível. E isso acabou culminando com um pouco com o meu emprego anterior, que eu estava bem infeliz nele. Para quem não sabe, eu era funcionário público, eu era militar, e eu não estava tão feliz na profissão. Essa infelicidade acabou batendo um pouco nesses planos. Eu falei, vou acelerar esses planos. Vou aproveitar que eu já vou largar um emprego aí que todo mundo considera um emprego muito bom, um emprego dos sonhos. Já que eu vou fazer essas loucuras, já emendo em outra loucura. Então, quando eu larguei o meu emprego em 2020, dezembro de 2020, era com esse propósito. Mas logo no momento que eu larguei o emprego, apareceu outra oportunidade, que é na área de finanças, que eu gosto. Eu não tinha experiência nenhuma na área, mas era uma oportunidade, eu vou testar. E também porque eu queria passar um pouco de tempo na casa dos meus pais, eu não queria iniciar a viagem de vez. Então eu saí de São Paulo, onde eu estava trabalhando, e fui morar com meus pais em Belo Horizonte, Contagem, na verdade, do lado ali de Belo Horizonte, para quem não conhece. Fiquei um pouco lá com eles, trabalhando, testando esse emprego novo para ver no que ia dar, mas sempre com a cabeça que eu já ia sair, com a cabeça que em algum momento eu ia começar a viajar em 2021. Eu avisei isso, a pessoa que estava me empregando. Logo no momento que ele me ofereceu a vaga, eu falei, provavelmente daqui a 1 ano eu vou sair. E foi isso que ia acontecer, mas depois não vou dar muitos spoilers, eu falo para vocês mais para frente. Mas foi assim que começou 2021, com o emprego testando assim, para ver no que ia dar, com a ideia ainda de viajar, com a ideia de fazer talvez viajar 1 ano e meio, 2, parar, e a ideia não era ir trabalhando, igual eu estou fazendo atualmente, mas foi assim que aconteceu. Então,
esperei a pandemia dar uma quietada, deu realmente, deu aquela segunda onda, veio as vacinas já estão indo muito bem, talvez daqui a 1 ou 2 meses eu tome minha famigerada tão famosa. E agora eu tô aqui, né, trabalhando, que não era o objetivo, depois eu conto aí na hora que vocês quiserem aprofundar mais nessa parte, ainda investindo, ainda sobra, como eu estou trabalhando. A minha ideia no início era fazer uma reserva de viagem, economizar ali o que desse. Então, desde dezembro de 2020, desde antes de dezembro, sei lá, foi um outubro, uns 4 meses para trás, eu já tinha parado de aportar no mercado financeiro em si para fazer essa reserva de viagem com o objetivo de viajar com esse montante. E o montante que eu tenho atualmente, o montante que eu tinha na época, que já era basicamente 100% em renda variável, eu não ia tocar. Eu já tinha visão que aquilo ali era para longo prazo, aquilo ali era para aposentadoria, assim por se dizer, e que eu não ia tocar, não importa o que acontecesse. Acabou o dinheiro da viagem, eu viajo mais barato ainda, ou faço um bico, alguma coisa assim. Tanto que toda a minha pesquisa para fazer essa viagem foi no quesito de viajar barato. Igual o Diego comentou, estou trabalhando no hostel atualmente. Não é um segundo emprego, assim por assim dizer, mas é uma forma de economizar. Mas acho que eu já falei muito. Falei, pergunta alguma coisa aí. Cara, tem bastante conteúdo aí. Só essa sua fala aí gera um monte de interrogação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até onde você está na vida FIRE? Até onde você já tem uma renda passiva que possa te sustentar de alguma maneira, que seja sólida? Ou você está realmente arriscando... Então, você faça uma mini aposentadoria de 1 ano, bastante tempo, né? Para fazer uma mini aposentadoria entre safras de trabalho, né? E 1 ano, 1 ano e meio, e aí depois você volta a trabalhar 2, 3, 4 anos. A primeira pergunta é essa, né? O quão confortável você está para viver com o que você já tem de renda passiva para poder fazer isso? Ou você vai depender ainda realmente do trabalho no futuro para realmente ser o FIRE pleno? Vamos lá, o quão eu estou confortável de renda passiva. Zero, eu não tenho renda passiva, assim por dizer. Os investimentos que eu tenho, como eu estava no começo da vida financeira, e eu tenho um perfil agressivo, bem agressivo assim de investimentos, eu tenho noção disso, que a maioria não investiria nos ativos que eu invisto. Então, a maioria das coisas que eu tenho como investimento é crescimento, ações de crescimento, coisas mais arriscadas, como startup, investimentos alternativos, por assim dizer. Porque eu estava ali no início no meus investimentos, eu tenho 5 anos de investimentos, eu estava no emprego público, que tecnicamente, se eu levasse aí por mais 30 anos, eu ia ter uma aposentadoria ali excelente, não precisaria nem me preocupar assim, muito, por assim dizer, com investimento. Então, foi essa pegada que eu tomei. Então, não investi em nada que me desse renda passiva nesse foco. Logo, eu tenho algumas empresas que me dão uns pingados de dividendos, mas não é o foco delas. E aí eu encarei o mercado assim da forma que eu gosto de encarar. Fui para investimentos alternativos, estudei bastante, então investi lá em Bitcoin, energia solar, investi em urânio, investi em muitas ações agressivas da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana. E isso compensou de um lado que minha carteira rendeu muito bem até hoje, mas não me dá nenhuma renda passiva para que eu possa desfrutar agora. Já pegando essa parte de renda passiva, eu comecei a estudar opções. Sei muito bem que Alex não é favorável a opções aí, mas foi uma forma que eu vi de conseguir uma pequena renda passiva ali para me sustentar. Tá dando certo até hoje, tem 1 ano e meio que eu estudo opções e até hoje eu consigo tirar uma renda passiva bem dela. Não vou dizer que eu nunca tive prejuízo, já tive prejuízo, mas se for somar todo o lucro com prejuízo, o lucro dispara fácil. É uma forma de ter um pingado ali todo mês. Eu queria ficar dependendo dessa renda, mas como eu estou trabalhando atualmente, não preciso dela. Como eu estou confortável hoje, pode ser loucura, mas eu não tenho essa preocupação de conforto para FIRE, assim por dizer, no final. Eu me considero muito jovem e com muita disposição ainda para trabalhar. Então, eu sempre tive essas mudanças bruscas na minha vida. E antes eu dava muito valor ao dinheiro, porque eu não tinha o dinheiro em si guardado. Eu não tinha esse colchão financeiro que eu tenho hoje, que eu consegui economizar quando aí 5 anos na carreira pública. E depois que eu conquistei esse colchão, eu olhei para ele e falei, cara, isso aqui, se eu parar meu ritmo de trabalho hoje, ficar trabalhando, ficar parado ali, numa vida pacata, eu consigo sobreviver por 5, 6 anos sem trabalhar, só consumindo tudo mesmo, acabar o patrimônio do zero,
Eu sei que eu não vou ficar 5, 6 anos sem trabalhar. Eu sei que se eu viajar por 2 anos, eu ainda tem 4 anos para trabalhar em si, para começar a recuperar, pegar fôlego. Isso me deu um conforto imenso para chegar lá na mesa do capitão e pedir demissão. Então, esse é o conforto que eu tenho hoje, mas é um conforto de uma pessoa que tem estrutura com privilégio, né? Tem estrutura dos meus pais, para caso eu precise de uma casa, um conforto assim. É uma pessoa que eu sou uma pessoa que tem um diploma, tem um estudo, tenho idade, então eu tenho esse conforto. Eu não tenho filhos, não tenho nenhuma dívida, então é nessa pegada assim. Cara, sensacional, sensacional. E eu ouvindo você falar aqui, é uma coisa que eu gosto bastante de você, que eu acho que a gente tem o teu perfil muito parecido, né, cara? Até mesmo por a gente ser solteiro e sem filhos, a gente acaba tendo a possibilidade, né, não ter dependentes, de correr um pouco mais de risco. Mas ouvindo só falar aí, você hoje tem um emprego fixo, tá fazendo um trabalho nômade, né? Tipo, você pode trabalhar de onde você quiser, e você pegou aí um voluntariado, é isso? E aí, você consegue ter tempo para dar conta de tudo isso aí, cara? Boa pergunta, Gleison. Exatamente, para quem não sabe, voluntariado é quando você troca um trabalho simples, braçal, por assim dizer, por estadia. Igual eu falei, quando eu fiz toda a pesquisa para fazer a viagem, na minha cabeça eu ia viajar como voluntariado e acabou. Eu ia pedir demissão e viajar de forma barata dessa forma, que eu não pagaria estadia e tudo mais. Só que acabou que, como eu já expliquei em algum post no meu blog lá, que não pedi demissão. Acabei postergando aí o trabalho, mas eu acabei ficando com essa ideia de, pô, vou fazer voluntariado, vou fazer voluntariado. Pesquisei por mais de, sei lá, 6 meses sobre isso, por que eu não testo? E aí eu fiquei com essa ideia doida, pô, faço voluntariado de manhã, trabalho de tarde e vejo o que vai dar. Acabou que não, né, eu não tenho tempo para isso tudo. Fiz a minha primeira experiência, foi bem maneira, gostei, mas sim, eu não tenho mais que 24 horas no meu dia e não dá para suportar dessa forma. Então, o que eu fiz foi que eu voluntariei por 3 semanas, mais ou menos, 2 semanas, e decidi não fazer mais isso. Tanto porque não fazia sentido. A renda que eu tenho hoje, ativa do meu trabalho, cobre minhas despesas na viagem e ainda sobra para investir. Então, o objetivo que eu era de fazer o voluntariado, que era economizar, não cabe mais assim na mente. E eu fiz para testar, gostei bastante, mas vou deixar ali como reserva caso eu peça demissão mesmo. Então, não tenho tempo mais, não tenho esse tempo assim para fazer o que você falou. É bacana, cara. Só para quem está ouvindo aí, de repente tem interesse em viajar, é muito comum entre viajante, não no caso da gente que busca fazer investimento e tem até essa reserva para se manter, mas tem muita galera que viaja sem grana mesmo e faz esses voluntariados para poder conseguir se manter na viagem, né? A baixo custo. Talvez não seja a melhor forma de viajar, porque eu entendo esse voluntariado que você fez aí como uma forma de troca, de aprendizado, por exemplo, eu ainda quero fazer voluntariado nesse sentido, mas para aprender, para viver uma vida que eu não vivi até hoje, de permacultura, num ambiente, sei lá, mais rural, coisa que a gente de cidade grande não conhece, não tem a oportunidade de viver. E esse tipo de voluntariado, existem plataformas, né, que a gente pode fazer isso de forma segura, proporciona. Mas é bem interessante que você fez um voluntariado aí, acho que foi em hostel, né? Fazendo atendimento aí com o público e tudo mais, e percebeu que não era para ti, né? Então, eu acho que é interessante dessa possibilidade de você trabalhar remoto e ter uma reserva financeira que dá um monte de leque, né? Um monte de opção para você testar e, se não der certo, mudar, né? Bacana pra caramba, cara. Isso mesmo. A ideia de fazer o voluntariado, tipo, a segundo objetivo mesmo era economizar, que a primeira é exatamente essa que você falou, ter experiências, contato, dividir, assim, essas coisas. Eu tenho na cabeça, igual você, mas essa experiência de permacultura, bioconstrução também. Só que o que eu percebi, eu trabalhando como nômade digital aqui em si, tendo reuniões que eu tenho que responder, fixas na semana, de vez em quando ter que correr para fazer uma análise, responder um WhatsApp, eu não pego a melhor experiência do voluntariado. Como a prioridade é o trabalho depois do voluntariado, fica meio aquém. Eu não estou disponibilizando ali o que eu vim fazer. Então, eu tenho
na cabeça ainda guardado de fazer essas mesmas experiências que você, só que full time. Estou ali pelo voluntariado porque eu quero aprender com isso, quero trocar ideia, quero trocar experiências, mas quando eu tiver tempo para isso. Então, como atualmente eu estou trabalhando, eu não sei se eu vou estar trabalhando daqui a 6 meses, então vamos ver o que vai desenvolver. Pô, Tiagão, então eu, na verdade, sinceramente, fico até meio confuso aqui dentro de todas as ideias. Eu vou explicar o porquê. Eu já viajei bastante por aí, pelo mundo, já fiquei em hostel também, né? Enfim, já dividi casa e tudo mais, é bem bacana. Você é mais novo, então, realmente a hora de fazer isso é essa, né? Então, eu acho bacana isso daí. Pô, tu tá em Arraial do Cabo, né, que tu tinha comentado, excelente cidade aí, as praias aí são... Você pegar uma foto aí de praia de Arraial do Cabo, pegar uma foto do Caribe, botar lado a lado e perguntar qual é Caribe, qual é Arraial, vai ter gente que não vai saber o que é cada um, né? Então, realmente é sensacional, espetacular isso daí. Mas isso daí é por um período, né? Creio que você deva estar colocando isso daí como, sei lá, os próximos 3, 4, 5 anos para fazer esse seu trabalho voluntariado aí e também conhecer mais lugares, né? Porque eu acho bacana isso. É que quando você está, exatamente, você tem a segurança de ter os seus pais quando alguma coisa apertar para o seu lado, né? Você tem um colchãozinho lá que você deixou investido, você é novo e não tem nenhum dependente. Então, realmente, é a hora de se jogar, é a hora de aproveitar tudo. Mas tem que sempre pensar um pouquinho lá na frente, né? E aí eu fico numa dúvida que é o seguinte, você fez o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né? São um dos melhores engenheiros passam pelo ITA, você sabe disso, né? Então, admiro muito essa sua capacidade de ter se formado lá, realmente é uma instituição de excelência, o ITA. Então, você tem um potencial muito grande na área que você se formou, né? Nessa área aí da engenharia. Empresas, né, para o público que está ouvindo aí que não sabe, né? Muita gente não sabe de muita coisa sobre o militarismo e tal. Empresas pagam a multa para levar o formado do ITA. Então, chega lá, olha, tem que pagar, para eu ir embora agora, tem que pagar aqui um valor, sei lá, 500 mil reais. A empresa fala, eu pago os 500 mil reais e você vem trabalhar na minha empresa. Você não tem vontade de trabalhar, pelo menos na área da sua formação, para visando, assim, atingir realmente o FIRE raiz ali, o FIRE pleno? Legal. Bacana a pergunta, Alex. Realmente, aqui é o Caribe brasileiro. Eu estou há 3 semanas aqui. A ideia era ficar, a ideia era ficar 2 ou 3, só que eu já estou estendendo isso aí para um mês e meio. Aproveitar bem a cidade. E é isso mesmo que você falou. Eu sou formado no ITA, sou engenheiro mecânico aeronáutico. Eu já tenho uma certa experiência nessa área de mecânica aeronáutica. Para quem não sabe, eu era tenente da Força Aérea e uma das minhas funções era oficial de motores aeronáuticos, que seria, no caso, mais específico de helicópteros. Apesar de eu ter me formado nessa engenharia, não era necessariamente o que eu queria. A engenharia dentro do ITA, realmente, como você falou, pouca gente conhece, e pouca gente conhece realmente mais dentro do ITA ainda. Então, apesar de eu ter me formado lá, não era engenharia que eu queria fazer, talvez computação ou eletrônica seria as mais próximas de mim. Eu acabei fazendo 2 anos de engenharia elétrica em outra faculdade, então eu queria muito seguir a área de engenharia, mas como eu caí na mecânica, que não era o que eu tinha muito interesse, eu acabei deixando o curso meio de lado, não correndo atrás, não tirando as melhores notas, por assim dizer. E quando eu me formei, eu já tinha certeza assim que eu não ia trabalhar muito nesse módulo assim da mecânica, mas eu queria testar. Então por isso que eu fiquei mais 1 ano e meio assim trabalhando nessa área. Quando eu percebi que realmente não era o que eu queria, engenharia é legal, mas no meu ver a engenharia mecânica em si, focado na aeronáutica, não era o que eu queria, eu pedi para sair. Mas assim, igual você falou, o ITA é uma faculdade bastante renomada, bastante empresas vão atrás, e isso garante mais uma segurança para mim, porque desde o momento que eu saí, não parou de chover oferta de emprego. Então, eu estou aqui há, sei lá, 7 meses que eu saí, eu já tive mais de 5 ou 6 ofertas de emprego para mudar da empresa que eu estou atualmente. De novo, é mais uma segurança de que eu sei que quando eu parar de viajar, eu vou ter alguma coisa para fazer, nem que seja abrir ou empreender alguma coisinha só para mim. E igual você Então, falou, vou falar. Não, eu queria deixar aqui claro para quem está ouvindo o Thiago
não é exatamente um aventureiro, pessoal. Ele tem uma carta na manga que é um diploma que é bem procurado, né? Então, isso é mais uma segurança. Então, se você não tem um background igual o dele ali, fica um pouco mais difícil fazer essas mini aposentadorias que nele está falando aí. Agora o Thiago, assim, 5 anos fora do mercado de trabalho, vamos dizer, né? Assim, ou fora da área dele. Será que mesmo assim, eu realmente não sei, desconhecimento meu, você que vai responder. Mesmo assim, 5, 6 anos depois, sem trabalhar na área, né, de engenheiro, mesmo assim vai chover emprego assim para essa área, ou você acha que vai chover, não subempregos, mas empregos menos qualificados? Qual é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida vai ter menos qualificado. Não menos qualificado assim de responsabilidade, assim, tipo, seria de oferta mesmo. Você está longe do mercado, então está defasado. Mas eu não focaria na palavra engenharia, porque o engenheiro ele é muito coringa, ele pode fazer de tudo. Então, é emprego mesmo. Né? Tipo, tem muita área que se pode atuar, e principalmente um haitiano que é visado por ser um cara muito versátil. Então, não é só um conjunto assim de engenharia que precisa se atualizar, assim, vocês devem estar pensando em uma engenharia muito dita cuja, assim, mas tem muito analista, muita outras áreas em si. Vocês estão pensando muito em 5, 6 anos, mas nem eu penso nesse longo prazo assim. Na minha ideia, eu vou viajar por um ano e meio, assim, no máximo, eu vou cansar. Apesar de eu gostar muito da ideia atual, eu sei que isso não é eterno, sei que não vou botar, vou viajar por 10 anos sem parar. Eu sei que uma hora eu vou cansar e quando eu cansar eu vou parar. Sei lá, tô mirando aí 2 anos. No momento que isso acontecer, ainda tá bem fresco, assim, para conseguir um emprego. Um bom diferencial do item em si é que ele tem um network muito forte. Eu não necessariamente preciso procurar emprego pelas vias atuais, pelas vias normais, corrigindo, porque eu tenho um network de outros haitianos que trabalham em empresas importantes, que conhecem tudo mais, que uma pequena indicação deles eu já consigo escalar muito assim dentro assim dos olhos das empresas. Eu acabei de fazer isso com um amigo meu se formou, ficou esses 2 anos sem emprego por opção, e aí ele falou, cara, o que eu tentei não deu certo, tô a fim de entrar para o mercado de trabalho, mas eu tenho experiência nenhuma, eu tô com diploma zerado, o que eu faço? Eu indiquei ele para minha empresa, já fizeram entrevista com ele, meio que queriam aceitar. Falei com um amigo meu, que é amigo dele também, para chamar ele indicou para a empresa dele e acabou optando pela outra empresa. Mas, tipo assim, um cara com zero experiência, apenas com um diploma ali muito notado, ele é arrastado para dentro, independente se o salário vai ser baixo ou não, se o cargo vai ser defasado ou não, ele é arrastado para dentro. E aí, no momento que você está dentro, você faz seu nome, você trabalha e aí você cresce com seus próprios méritos. Eu queria, o Gleice, rapidinho, eu queria voltar, cara, eu estava meio que mastigando aqui o que vocês falaram, né? O Gleison falou da permacultura, o Thiago aí da questão aí dessa troca, né? De hospedagem, do voluntariado, né? A palavra aí atual. E eu, assim, eu já pesquisei bastante isso, né? Antes de eu iniciar a minha vida nômade, na verdade, ainda nos projetos iniciais, 2016, 2017, eu pesquisei, assim, muitas modalidades também de como poderia se dar. Aí tem questão de você ficar de graça na casa da pessoa para tomar conta do animal de estimação, cachorro, papagaio. Tem de trocar hospedagem por trabalho, tem de você ficar numa área rural, né, e trabalhar com determinada coisa também por hospedagem ou comida. Tem 1 milhão de modalidades, especialmente fora do Brasil, né? No Brasil é um pouco mais difícil encontrar, pelo menos na época das minhas pesquisas, e também todo mundo fica um pouco mais cabreiro, né? Tem essa cultura aí da violência, que todo mundo, especialmente quem já morou ou é de cidade grande, fica mais preocupado, né? Enfim, com esse tipo de cenário. Mas na verdade, é mais um comentário, né? Eu não vejo muito sentido, na minha opinião, aí, o que o TR fez, que foi trocar hospedagem, né, num hostel em troca do trabalho dele, né, a tempo parcial, porque o dinheiro está aí para isso, né? O dinheiro é moeda de troca. Para você ter arrumado dinheiro, você investiu tempo numa coisa que você sabe fazer. Então, uma pessoa super qualificada como ele né, ele consegue, com esse mesmo tempo que ele lá trabalhava no hostel, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia, ele geraria muito mais dinheiro para pagar 15 diárias num hostel a cada turno de trabalho dele. Né? Então, num cenário desse, realmente eu não vejo muito sentido, né, no que ele estava fazendo, porque ele pode usufruir da estrutura e conhecer gente e tudo mais como hóspede, pagando uma diária normal.
Agora, o que o Gleison falou, por exemplo, quando você não tem como ser remunerado para isso, quando você não tem escolha, né, aí faz todo sentido, né? Ele falou da permacultura, ou sei lá, eu quero aprender cultivo de morango. Ninguém vai me ensinar a cultivar morango, não sei se tem curso disso, e também ninguém vai te dar um emprego de cultivador de morango sem experiência. Aí, nesse caso, eu acho legal. Ó. Pô, tem uma vaga na fazenda aqui, você trabalha, me ajuda na colheita, eu te ensino e pronto. Aí eu acho que faz um pouco mais sentido. Agora, você trocar algo que você tem como comprar, né, mais barato com o seu tempo qualificado, eu não vejo muito sentido no voluntariado. Sei lá, só tá pensando alto aqui. Não, foi um excelente comentário e eu concordo 100% com você. No caso, o que aconteceu comigo é que eu vim numa pegada de 5, 6 meses assim, esperando essa viagem, na cabeça que eu ia fazer voluntariado e que eu não ia trabalhar. Meio que isso foi ficando, e eu comecei a procurar esse voluntariado 1 mês, 2 meses antes de começar a viagem. Na cabeça ainda que eu não ia trabalhar. Então, acabei achando, eu firmei um compromisso com o anfitrião, que eu ia aparecer no dia tal, para ajudar ele nas tarefas tais. Só que aí o jogo mudou. O jogo mudou porque eu permaneci empregado. Mas eu pensei, exatamente isso que você falou depois, antes, no meio e depois do voluntariado. Pô, o dinheiro que eu consigo ganhar com 1 hora, basicamente, paga uma diária minha. 1 hora eu pago uma diária, 2, 3 diárias aqui no local onde eu tô. Por que eu vou ficar trocando a minha hora, que é mais valiosa em outro lugar, para eu ficar, sei lá, limpando, lavando louça? Foi justamente por isso que eu não dei continuidade. Mas eu comecei para experimentar e também para honrar a palavra que eu tinha com o anfitrião, que eu ia ajudar ele e tudo mais. E depois que passou esse período, eu botei na cabeça, pô, enquanto estiver trabalhando, não vou voluntariar, porque realmente não faz sentido. E isso se aplica para muita coisa. Assim, eu acho que sou o único de nós 4 aqui da mesa que é empreendedor, né, vamos dizer assim, porque eu basicamente 90% da minha vida profissional trabalhei por conta própria, e há muito tempo eu já faço essa conta, né? Às vezes eu me pegava indo almoçar em casa, e aí nisso eu pegava a bicicleta, demorava 1h30 entre ir, voltar e almoçar, sendo que eu podia comer em 20 minutos no centro, ali onde eu estava, por, sei lá, R$15, entendeu? E em casa, deduzindo o custo do mercado e tal, gastava 5. Mas eu pensava, pô, será que vale a pena eu gastar 1 hora a mais do meu tempo produtivo no dia por causa de R$10? De repente eu posso usar esse tempo trabalhando e gerar muito mais riqueza do que isso. Então isso se aplica para muita coisa, né? Assim, quando você consegue mensurar, né, o seu retorno financeiro com o tempo gasto, isso passa a fazer muito mais sentido, né? Quem é empregado, servidor público ou algo assim, não tem muito essa noção, às vezes, né? Primeiro porque nem pode fazer hora extra, tem empresa e tem serviço público que não pode fazer hora extra de jeito nenhum, e segundo que a pessoa está de saco cheio e fala, não quero não, eu prefiro economizar, eu vou andando para o trabalho por 1h30, em vez de pegar um Uber ou um transporte, enfim, a pessoa não encara o tempo como dinheiro, né? E quem é empreendedor, quem trabalha por conta própria, autônomo e tudo mais, costuma ter mais essa visão, né? Que fica mais arraigada aí e ajuda no longo prazo para a IF também, né? Você, ou mesmo que seja 1 hora de lazer que eu poderia ter, né? E eu estou vendendo por causa de uma mixaria aqui. Então, eu sempre gosto de lembrar dessa matemática porque a IF não é só economizar o máximo possível, é usar o tempo de forma inteligente. O TR não é nenhum aventureiro, né? Não é nenhum aventureiro porque ele tem um ITA como bagagem, aí se ele quiser voltar, ele tem essa chancela, né? Para retornar. Mas aí eu estava pensando assim, na verdade, o que ele quis dizer é que o Thiago não é nenhum irresponsável, porque existia um planejamento, existiu toda uma história, assim, uma forma de ele poder, se der errado, né? Ele tem um plano B aqui para ele escapar. Mas o que eu estava dizendo sobre viagens, antes de cair, para quem está ouvindo agora aí, caiu tudo aí, a gente está tentando refazer tudo que a gente conversou por um período de tempo. Vai, continua. Bastidores. Mas então, é muito interessante, cara, porque você falou que não poderia ficar aí 2 anos ou 1 ano, com certeza isso não é definitivo para você viajar, porque você é um cara solteiro, sem filhos e tudo mais, provavelmente você vai querer daqui para frente aí um tempo aí constituir família, arrumar uma namoradinha aí, vai ter uma menina aí que vai mudar sua vida, sua forma de pensar as coisas,
Mas o que eu estava dizendo é que há uns tempos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eu fiz um mochilão e viajar. Eu gosto muito da frase do De La Cumbre, é um cara aí que eu acompanho na internet, que é: viajar acabou com a minha vida. Porque quando eu voltei dessa viagem, desse mochilão, eu voltei com a cabeça totalmente diferente, eu voltei meio que revoltado com o mundo que eu vivia, com as coisas que eu enxergava. E aí eu acho que eu só passei a conhecer independência financeira. Claro que eu já investia, eu já tinha a ideia a mentalidade de enriquecer, né, prosperar, mas essa ideia de liberdade, ela só veio depois que eu comecei a viajar, a fazer mochilão. Então, eu acho que talvez você fazendo essas viagens aí, essa vida nômade, talvez ela se estenda por um período muito maior do que você até imagina, cara. Concordo contigo. Concordo que, cara, eu fico muito na ideia que o futuro é imprevisível. A gente pode fazer esses planos que a gente está fazendo, que ter uma segurança lá na frente, mas qualquer coisa pode acontecer. Pode. E cai muito nessa fala que você falou. Posso, sei lá, daqui a 2 anos eu tô no meio da Índia, apaixono por uma indiana lá, dou na doida, faço igual o senhor IF, vou querer morar em Bali. Acontecimentos. Mas da cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu tenho um combustível assim de viajar por 2, 3 anos no máximo e depois eu querer me aquietar. Porque nem tudo é movimento. Às vezes a gente quer firmar uma base, mas sim, eu estou totalmente aberto para o que acontecer no meio do caminho. E se no meio do caminho mudar de ideia totalmente igual você falou, eu só vou abraçar e ir para frente. Não, é muito legal, cara, esse negócio de viajar. Você falou de frase, né? Tem uma frase que eu gosto também, que é do Mário Quintana, que viajar é mudar a roupa da alma, né? E é muito interessante. Cada um tem sua alma, né? Cada um tem seu gosto. Tem os lugares, assim, que eu já vi, conhecendo, assim, algum morador local, né? A pessoa falando, pô, aqui é o paraíso, o melhor lugar do mundo. E, assim, eu achei uma bosta. Ou então, assim, pô, nada de demais. E já teve lugar que eu fiquei apaixonado. Eu falei, pô, cara, aqui é demais, eu queria morar aqui, nem que se fosse mais velho. E a minha esposa não achava nada de muito interessante. Então, assim, cada um... E tem alguns lugares, felizmente, que a gente gostou muito, né? Todo mundo. Então, a gente pretende até, de repente, morar num futuro próximo num desses lugares. Mas é muito interessante a gente notar isso, né? Cada um tem uma percepção e tem lugar que eu fico pensando, assim, eu falo, cara, por que alguém moraria aqui, assim? Não tem nada, assim, nada de interessante, nada chamativo. Então, cada um tem uma visão, cada um tem o que sente, né? Tem lugar que a gente foi que é super turístico, mas, assim, não bateu, cara. O santo não bateu, não tinha um clima legal, o lugar era meio sem sal, meio sem estrela, na nossa opinião. E tem gente que se amarra. Mas é muito bacana, cara. Você vai ver aí, o Thiago, nessa vida nômade, cara, a gente conhecendo as pessoas e conversando, assim, você tá parado na praia, começa a puxar um papo numa praça, e você pega cada coisa. E queria até aproveitar aqui e mandar um abraço pro Krauser. Krauser é grande conhecido aí da comunidade Fire, o cara é grande ligador aí de pessoas. O cara me deu várias dicas aqui do interior de Santa Catarina, estou explorando. Fui até na cidade de nascença dele hoje, Orleans. Mó barato. Aqui é muito legal, cara. Você trocar experiência com as pessoas e ver como é diferente esse Brasil e o que cada um acha é fantástico. Ô, Tiagão, agora vamos lá. Você está em Arraial do Cabo. Eu não sei se eu perdi aqui quanto tempo você pretende ficar por aí, mas o que eu queria pontuar aqui é o seguinte, ó. A minha mãe mora aí na região dos Lagos, né? Mora nessa região de por aí. E o custo de vida dela é muito baixo, né? Então, obviamente, ela mora em frente à praia, né? Mas era uma localização muito boa, né? Como o Diego gosta de pontuou lá no blog dele, né? A questão da vida nômade dele, né? Era uma localização A, mas a casa que ela morava era E. E aí acabou que eu derrubei a casa dela todinha, construí uma casa novinha, com piscina e tudo, então agora a casa é A e a localização também é A. E no fim, né, para a vida Fire, minha mãe já não trabalha, né, eu que sustento ela, enfim, tem uma história de vida aí bem interessante e sofrida, mas eu vejo o seguinte, ó, ela mora de frente para a praia, numa casa boa, e o custo é bem baixo. Não precisa de carro, ela não dirige e não precisa de carro de verdade, porque ela mora no centro, faz tudo a pé e de bicicleta, né? E o gasto dela é energia, a cervejinha dela e a comida, e é só.
né? É o que ela tem de gasto. Então, dá para viver bem uma vida fire, sem gastar muito, numa região muito boa. O que você está vendo aí de Arraial do Cabo? O que você está imaginando, né? Que nem o Diego acabou de comentar. É um lugar que daria para viver e o custo de vida é baixo, mas a qualidade é muito alta? Ou você está, quando a gente fala, né, que é o Abiloc, o habitante local, agora você está como um Abiloc, aí você começa a ver que não tem tanto glamour assim, porque as praias são bonitas, mas a cidade é pequena, em época de feriado, finais de semana, de verão, lota tudo, você não consegue se locomover de carro, né? A criminalidade aumenta um pouquinho, a praia grande, a água é muito gelada, ninguém consegue entrar. Fala um pouco aí de Arraial do Cabo, aí que você está vivendo essa vida hoje. Legal, Alex. Eu pretendo ficar aqui um mês e pouquinho. Já conheço bastante cidades, na verdade já conheço ela de cabo a rabo, já passei por ela inteira. O que eu estou vendo de Arraial do Cabo? É uma cidade muito interessante para se viver. Custo relativamente baixo, eu diria que seria um custo relativamente baixo, sim. Dá para conseguir casas ótimas aqui. A questão é que a pessoa tem que se autoconhecer para saber onde ela quer viver. Se a pessoa quer barzinho, shopping, uma infraestrutura maior, já não é aqui que ela tem que vir. Se a pessoa quer um lugar seguro, calmo, com as atrações legais, aqui dá sim para viver. Porém, tem um grande porém, eu estou aqui vivendo na baixa temporada. Então, o custo de vida está bastante baixo, eu consigo uma marmita por 8, 10 reais, os quiosques na praia vendem a preço justo, por assim dizer. Mas, na alta temporada, todo mundo relata que aqui vira um inferno. Na alta temporada tem fila para comprar pão na padaria mais ruim da cidade. E se você gosta de viver nisso, seria ótimo para você morar aqui, mas eu até pensei, esse lugar aqui seria legalzinho de morar, mas eu moraria apenas na baixa temporada. Seria até interessante, sei lá, conseguir uma casinha aqui, morar na baixa temporada e alugar na alta temporada, porque na alta temporada aqui, rapaz, todo mundo desesperado por um cantinho aqui para dormir, porque a cidade lota mesmo, cidade turística. Mas aqui o custo é baixo. Mas quando a gente for ver na região mais perto, Cabo Frio e até Búzios, que é uma cidade muito mais turística e muito mais cara, o custo já é alto. Aí vai variar muito mesmo de onde a pessoa quer ficar. Para mim, eu estaria satisfeito aqui, mas eu acho que em pouco tempo eu seria falta de alguma estrutura de cidade grande. Um barzinho para ir com a galera, um shopping para ir ficar olhando a vitrine e não comprar, essas coisas. Ô, Tiagão, para quem está ouvindo a gente aí e tem interesse, quer viver essa vida nômade, né, trabalhando e viajando, fala para a gente aí como é que é a sua rotina, como é que você organiza aí o seu dia de trabalho e como é que é essa relação sua aí morando num hostel com os turistas, com o pessoal, como é que é essa questão de distração e concentração para trabalhar, para passear também. Como é que você organiza isso? Como é que você está organizando? Porque você está no começo, né? Você está aprendendo ainda. Mas como é que está sendo essa experiência aí? Como é que você faz? Eu acho que primeiro tudo começa com o trabalho, né? Tem que ser bem firmado ali com o seu chefe, assim por assim dizer, com a empresa que você está trabalhando, ou com você mesmo, caso seja empreendedor, autônomo. Então, o que eu firmei, basicamente, foi que eu ia ter liberdade horária. Não necessariamente, não quer dizer que eu não trabalho 8 horas por dia, mas eu tenho liberdade horária de escolher onde eu vou, o horário que eu vou trabalhar. Então, igual eu fazia na casa dos meus pais, se eu quisesse acordar 2 horas da manhã e começar a meter bronca no computador, eu fazia. Porque o que eu entrego é mais demanda, projeto, e não sim um bate-ponto certo. Então, eu negociei isso com a minha empresa. E, tirando isso, eu tenho alguns compromissos, que seriam reuniões, ajustamento ali, alinhamento com o pessoal. Eu acabei conseguindo concentrar tudo isso na segunda-feira. Então, segunda-feira é meu dia de hell, assim, de inferno, porque eu tenho reuniões da manhã até de noite, tipo, 5, 6 reuniões no dia. E, tirando isso, a única reunião fixa que eu tenho depois de segunda é na quinta de tarde. Então, teoricamente, eu tenho terça livre, quarta livre, sexta livre, sábado e domingo, que geralmente não tem trabalho. Como é que eu dividi a estrutura? Eu basicamente reservo a parte da tarde inteira para estudar, já estar no costume de estudar. Eu reservo a parte inteira da tarde para trabalhar. Então, segunda é o dia inteiro. Terça, se eu quiser acordar 10 horas da manhã e começar a trabalhar 11, eu vou até umas 5. Então, terça, quarta, quinta e sexta eu trabalho na parte da tarde.
De manhã, se eu quiser dar uma corrida na praia, levantar e fazer um exercício, ficar fazendo nada, conversando com o pessoal aqui do hostel, que tem bastante pessoas diferentes, então a gente consegue sempre assuntos diferentes, tranquilo. E à noite também reservado para isso. Sábado e domingo, geralmente eu saio para curtir a cidade. Então, se tem algum passeio de barco, algum mergulho, alguma praia para conhecer, eu deixo no sábado e no domingo. Mas, igual eu falei, são horários totalmente flexíveis. Igual semana passada o trabalho estava pegando, tinha uma demanda alta para entregar, um problema aconteceu, e eu trabalhei de manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, a maior parte do dia. Acontece, eventos assim, tem que a gente supra o evento, mas a gente sabe que no trabalho tem tempos de agitação e tempos de calmaria. Então é só esperar o tempo de calmaria para conseguir organizar em si. Em questão do hostel em si, eu procuro um hostel que tenha uma infraestrutura, no mínimo, uma internet boa, que já não deu certo hoje, porque eu caí aqui, mas é porque aqui em Arraial tá ventando muito, então deu um pico de luz aqui e caiu a internet. Mas eu procuro uma internet boa e um cantinho sossegado para trabalhar. Uma mesa e uma cadeira é o suficiente. Tirando isso, tem a agitação de ser um hostel em si, então tem muito turista entrando e saindo. Isso é bom, porque sempre tem alguém para conversar na parte da noite ou na parte da manhã, pergunto como é que foi o dia, pergunto como é que eu trabalho, conhecer a pessoa em si. Já conheci umas 3, 4 pessoas muito interessantes aqui no hostel. A gente pega muito perspectivas de vida e entre outras coisas, até poder, talvez, mais para frente, fazer um amigo mais próximo. E assim vai tocando a vida. Quando eu quero ficar sozinho, vou pro meu canto e fico sozinho. Quando eu quero trabalhar, vou pro meu canto e vou trabalhar. E quando eu quero conversar ou sair, eu vou e faço essa finalidade. Então, é bem fácil separar essa questão se você tiver organização. Cara, eu acho muito legal isso, porque você está vivenciando, assim, na minha opinião, né, uma revolução cultural no mundo do trabalho. Eu lembro que eu trabalhei só 3 anos aí no mundo corporativo, e eu lembro que o que eu ficava mais revoltado era porque era mais interessante cumprir protocolos e bater ponto do que fazer o trabalho em si, né? É mais importante que trabalhar é mostrar que está trabalhando. Então, assim, eu fazia as coisas, foram muitos os dias em que eu fazia tudo que eu tinha que fazer, olhava, era 3 horas da tarde, mas eu tinha que ficar até 5h30. Então, assim, eu começava a ler, estudar, às vezes ficava jogando joguinho, e assim, a empresa que eu trabalhava era aquele negócio assim, que ficava o estagiário, o assistente, o pleno e o chefe lá atrás, todo mundo um vendo a tela do outro, né? Quanto maior a senioridade, mais tela você fica vendo. E, pô, eu ficava jogando joguinho no computador assim, na cara dura, aí a minha chefe falava, pô, Diego, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô jogando, você precisa de alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Não, tem nada não. Eu falei, eu posso ir embora? Não, não pode, tem que esperar das 5h30. Então, assim, eu ficava revoltado com isso, né? E hoje, o que você fez aí quando entrou no emprego atual, falar, ó, tô pensando em sair daqui a 1 ano, tá? Porque eu quero viajar, não vou vir para a empresa fazer nada não, fazer tudo remoto. Isso é uma coisa inimaginável, independente da qualificação que você tivesse, né? Então, hoje, está se valorizando muito mais o trabalho em si do que essa história de protocolo, de regra da empresa. E, pô, eu acho isso fantástico, assim. Eu gostaria muito de ter iniciado a minha carreira no momento atual. Eu sei que você não está iniciando, né? Você já está aí no meio do caminho. Mas, cara, isso é uma vantagem que talvez as pessoas aí mais novas, numa geração, 1, 2 gerações abaixo, não enxerguem, mas, pô, isso é um benefício fenomenal, assim, essa questão de você poder ser nômade digital no Brasil, efetivamente, e você trabalhar mesmo, ao invés de só ficar fingindo que está trabalhando, né, é um negócio, cara, eu acho demais isso, demais mesmo. E isso é verdade, Diego. Cara, tem muitas vezes que não tem nada para fazer. Isso aconteceu quando eu estava em casa, na casa dos meus pais, e que eu realmente não fazia nada, não tem nada para fazer. Vou jogar um videogame, vou dormir, vou ficar vendo YouTube. Não tem nada para fazer. Tem uma demanda para entregar? Você vai lá e entrega. O que eu mais tinha raiva quando eu estava na aeronáutica era esse protocolo fixo de entrar às 8, sair às 17. Entrar às 8 e sair às 17. Tem trabalho para fazer? Não, mas você vai ficar aqui das 8 às 17. Sem dizer que as coisas não rendiam, mesmo com você nesse tempo. Mas eu também estou ciente, apesar dessa revolução, que isso é um tópico muito único. É uma situação muito única, talvez, assim por dizer. Mas são muitas poucas pessoas que conseguem fazer isso. E minha empresa é única e diferenciada porque ela dá essa abertura. A maioria das empresas esmagadoras, apesar de algumas estarem em home office hoje, ainda exigem que você entre no seu webcamzinho ligado às 8 da manhã e dê o seu tchauzinho às 5 da tarde.
muitas empresas vão manter esse padrão e que, pelo menos na minha visão, não é tão legal. Mas dá sim para conseguir empresas mais cool, assim, mais para o lado tecnológico, que consegue ter essa flexibilidade. É apenas ter a vontade de procurar e achar, né? Esse daí que vocês estão falando é uma coisa mais cultural, né? A empresa, ela acaba que ela compra o seu tempo. Vamos falar de um modo mais antiquado até, né? Eu debato muito sobre a parte da educação, principalmente, né? E o nosso sistema de educação, para mim, ele já está totalmente ultrapassado, e o sistema de trabalho também. Então, é questão do, eu estou comprando o seu tempo de segunda a sexta, de 8 às 17, para fazer o que eu quero que você faça. Então, se eu não quiser que você não faça nada, você não vai fazer nada, mas você vai estar aqui, né? Você está disponível para mim, você está à minha disposição. Então, eu acho que isso é mais uma questão cultural, né? Então, o funcionário público e os militares se enquadram nisso daí 100%, né? Não tem nem o que diferenciar, sempre vai ser. E algumas empresas, elas também ainda são assim. Mas a gente já consegue ver algumas startups, algumas empresas novas aí que pegam um pouco desse conceito do Google e demais empresas, né? Que você fica à vontade para produzir e aí você está ali pela sua produtividade, pela sua capacidade de trazer valor para a empresa e não exatamente porque eu estou te pagando por um tempo, né? Então eu acho que isso aí é uma evolução e realmente hoje tem uma dificuldade para viver disso aí, achar uma empresa, né? Por exemplo, você está trabalhando para uma empresa ou você contrata alguém, né? Olha só, vamos inverter aqui, né? Você contrata alguém para fazer um trabalho para você que não está pronto e de repente, 2 horas da tarde, essa pessoa posta que ela está na praia tomando uma cervejinha, comendo um camarão. Aí você olha assim, pô, peraí, eu estou pagando ele para fazer aquele programa para mim. Vamos falar assim no caso de um programador, né? Ele não está pronto e ele está lá na praia tomando uma cervejinha 2 horas da tarde. Então é um negócio realmente muito cultural, mas que eu acredito que vai demorar um pouco, mas vai mudar. Esse processo aí vai mudar. O home office mostrou o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Então, realmente, tem algumas coisas que dá para fazer nesse sentido e outras não dá para fazer. Eu acho também, Alex, que também aqui no Brasil a gente que é remunerado mensalmente, né? Então, a gente trabalha todos os dias para receber salário no final do mês, e aí acaba que tendo essa, exatamente como você falou, cultura de estar disponível o tempo todo lá, no tempo que foi colocado em contrato. Ao contrário de culturas como nos Estados Unidos, que o cara te paga por hora, né? A hora de produção. Então, se ele tem demanda para aquela hora, ele te paga, se ele não tem demanda, ele te dispensa. Então, se você trabalhar, quanto mais horas você trabalhar, mais você produz, mais você recebe também. E aí a gente não, a gente se tem 2 horas para produzir e 8 horas a gente vai ficar 6 horas disponível lá sem a necessidade de produzir. Então, realmente é uma questão, acho que até mais do que só cultural, que também a questão as leis trabalhistas, né, a qual a gente está submetido, acaba também dificultando essa possibilidade de flexibilidade aí que o TR tem, que é o sonho de muita gente, era o meu sonho também quando eu trabalhava no mundo corporativo, porque eu me recordo que eu conseguia aí produzir em menos tempo e aí ter mais tempo disponível para fazer outras coisas, mas não podia. Você tinha que estar lá disponível para a empresa para fazer, ou melhor, fazer nada, coçar o saco até da hora de ir embora. Mas, enfim, o TR, eu queria, de repente, aí, para quem está até agora ouvindo a gente aí, que você, de repente, quem quer hoje ter essa vida nômade que você está tendo hoje, que é o sonho de muita gente, qual o conselho que você daria para essa pessoa aí que está querendo, almejando viver, trabalhar e viajar? Qual que seria o primeiro passo aí até chegar onde você está hoje aí, que você conseguiu ter remuneração e ainda assim conseguir viajar e fazer essas coisas que todo mundo quer fazer, né? Quer ter essa liberdade geográfica e ainda ter uma renda mensal aí todo mês. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer assim é tirar que esse sonho é a melhor coisa que pode acontecer. Tem que tirar essa visão instagramizada assim, que o nômade digital é aquela pessoa que pega o notebook, senta na praia ou senta numa rede na praia e começa lá a digitar alguma coisa ou trabalhar e falar que está rendendo alguma coisa.
Pô, mas Cara, aí você desconstrói meu castelinho de areia, pô. Não é assim, não? De repente, pegar o notebook e ir para um Starbucks em Nova York, na chuva, ficar olhando pro vidro, vendo a chuva cair, ouvindo uma música de piano e ganhando dinheiro, não é isso não, pô? realmente, tem essa visão. Cara, isso realmente acontece. Tipo assim, o hostel que eu tô é de frente pra praia, tem uma rede. Teve um dia ali que eu peguei meu notebook, sentei na rede e fiquei escrevendo um relatóriozinho ali tranquilo. Mas isso é raridade, isso é imagem só. Tudo bem, Starbucks é ótimo com a internet que eles têm. Mas isso é algo tão pontual que a pessoa às vezes não consegue enxergar as pedras que tem no meio do caminho. Cara, você não vai estar no conforto da sua casa, você não vai estar num lugar que você conhece, a internet pode cair, você tem que cuidar de tudo das suas coisas, tem a questão de segurança, porque alguém pode roubar, tem a questão de lavar roupa, todo um ecossistema atrás que às vezes as pessoas não enxergam, porque elas ficam vendo só o glamour de, nossa, a pessoa está numa cidade tal, ganhando ainda. Mas é bom, mas não faça disso um paraíso. Depois que a pessoa percebe, pô, é legal, eu ainda quero, não é isso tudo que eu tô almejando, eu acho que pesquisa e planejamento. Eu pesquisei muito, eu planejei muito, quase tudo que eu pesquisei e planejei não aconteceu, mas isso é bom que ele te dá conhecimento, te dá um embasamento forte para saber em qual direção ir. Depois disso, é meio que saber o que vai te dar renda. Então, nesse meio do caminho, eu conheci muitas pessoas que ganham renda de forma própria. O famoso autônomo, um microempreendedorzinho ali, que alguns pensam muito nos meios digitais em si, de conseguir bombar talvez um YouTube, um Instagram, um serviço que você presta. Outros já pensam mais nos freelancers, que seria fazer trabalhos remunerados, de esporádicos assim. Mas saiba que se não for algo fixo, não vai ser tão fácil assim. Às vezes a grana não vai estar tão disponível, você vai ter que trocar saídas, que o pessoal do hostel vai estar saindo para algum lugar, você vai ter que estar para fazer seus compromissos. E é isso. Então, procurar um trabalho que você possa fazer de forma autônoma em si, ou afastado mesmo, igual um trabalho fixo igual o meu, mas que eu possa fazer de forma afastada. Saber que nem tudo são flores e se preparar, fazer um planejamento. Não tenha um backup, uma segurança, igual eu tenho. Eu tenho dinheiro guardado, eu tenho as casas dos meus pais para voltar, eu tenho muita coisa assim que pode me dar segurança que eu posso me jogar. Tenha isso também antes de encarar essa vida. Muito bacana. Bom, então eu vou finalizando por aqui, deixando a mensagem de que não é simples nem glamourizado aí, né, como a gente vê no Instagram, que nem que você comentou, né? Tem que fazer um planejamento, né? Mesmo para ter uma vida nômade, tem que ter um planejamento. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente pegar uma mochila, colocar nas costas e sair, que vai dar tudo certo, né? Pô, muito bacana o bate-papo aí, é um negócio completamente diferente do que a comunidade Fire acaba pregando, que é primeiro trabalhar, juntar e ter sim uma segurança financeira para depois, né, se lançar ao mundo. Então é bastante bacana essa reflexão aí, né? E obviamente os diferentes momentos, né? Solteiro, casado, com filho pequeno, com filho grande, um pouco mais de idade, enfim. É sempre bom aí essa troca de experiência. Vou ficando por aqui então, pessoal. Já deu a minha hora. Quem quiser me encontrar, é só ir lá no site comoinvestirnoexterior.com ou então no blog bpmilhão.com. Estou à disposição para vocês aí em todas as redes sociais e também no BPMcast, né? Que já estou um tempinho sem fazer, mas eu vou convidar uns e outros aí para fazer uns episódios específicos. E antes que o Diego fale alguma coisa, olha só, se você for utilizar o Remessa Online, não se esqueça de usar o cupom Investir no Exterior. Forte abraço, galera. Eu quero saber da comissão do boteco aí para esse cupom. Não chegou para você, não? Ainda não. Já mandei. Vai vir em cripto, é isso? Eu acho que o senhor BTC pegou tudo, hein? Foi por isso que ele saiu do grupo. Mas eu também vou me despedindo aí com uma reflexão aí. Achei muito bom aí tudo que o Terry falou, tudo que ele está vivendo. Certamente daqui a um tempinho aí, ele pegando ainda mais experiência, eu quero ouvir de novo aí, né? Com certeza estamos juntos na mesa.
quero saber como é que foi o desenrolar. Mas o mais bacana é porque ele, de modo diferente, né, ele está conseguindo viver o que a independência financeira traria, né, que é você... Tem muita gente que está na comunidade FIRE e lê a respeito, mas não pretende se aposentar cedo. Dentre eles, o Alex, né, que vai trabalhar até poder se aposentar com proventos integrais. A gente brinca, vai ser jovem ainda, mas ele não está largando, né? Ele vai sair quando puder se aposentar integral. Então, assim, tem muita gente que quer chegar na independência financeira, que é um objetivo que eu acho que todo mundo tinha que ter. Se aposentar antes ou não é questão de escolha e o que você vai fazer com o tempo. Mas a independência financeira traz essa tranquilidade e liberdade, né, de você trabalhar se quiser, aonde quiser, como quiser, e o TR está conseguindo aplicar isso, mesmo ainda não sendo independente financeiramente, e estando até um pouquinho distante, né, por tudo que a gente já conversou, ele está vivendo com essa liberdade. Então ele encontrou uma forma paralela aí de começar a viver o sonho dele e não ficar dependendo nem de uma meta financeira, nem de idade, e tá botando na prática. Então é muito louvável, não são todos que têm esse privilégio e possibilidade de fazer, a gente sabe que tem funções, tem trabalhos que não permitem isso, mas ele se jogou aí, como ele gosta de dizer, e tá vivendo o sonho. Então, por isso eu parabenizo aí, fica essa reflexão bem diferente aí, que não é nem FI, nem RE, mas está no contexto aí de chegar no objetivo desejado. Então, um abraço para todo mundo. Quem quiser falar comigo, vai lá no aposentecedo.com ou manda e-mail para o botecofire@gmail.com para participar aqui desse bate-papo. Valeu pela conversa de todos. Eu fiquei muito surpreso hoje porque a gente se reuniu ali no... Bora conversar hoje? Bora. Chegou aqui, qual é a pauta? Não, bora entrevistar o TR. Caramba, eu não sou o host desse negócio. Então eu vou dar aqui meus 1 minuto de rosto. Quem quiser mandar aí pra gente. A gente está tentando gravar um pouquinho mais aqui. É só mandar e-mail aí pro botecofire@gmail.com e eu vou deixar o nosso co-host Gleison terminar. Então, até mais a todos. Valeu para quem escutou. Pô, muito legal, Thiago, que é muito bom que de improviso a gente consegue gerar um conteúdo bacana até pra gente, né? É muito legal ouvir essa história sua aí, e eu acho que o interessante é que exatamente só o fato da gente buscar independência financeira, buscar investimento, educação, planejamento financeiro, dá essa liberdade de poder fazer o que você está fazendo hoje, e dá a possibilidade da gente conhecer coisas, viver coisas que nunca poderia ter imaginado se não tivesse a iniciativa de começar a poupar e investir, independente de ter grana. Tipo, eu nunca fui um cara de ter salário alto, nunca fui um cara acima da média, mas hoje eu tenho a possibilidade de conversar com vocês aí, de ouvir sua história, porque eu pensei em poupar e investir para a independência financeira. Mas aí, finalizando, obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora, se tem alguém ainda. Quem quiser me encontrar, saplivre.com e também no Instagram.